Fala pessoal do grupo Vinde Verde, aqui é o Pedro Snar de novo. Semana passada eu fiz um áudio sobre angiologia, alguns conceitos básicos, alguns detalhezinhos interessantes que muita gente desconhecia e agora sabe. Eu inclusive aconselho você a procurar esse áudio ou a pedir por ele antes de ouvir esse aqui. Ainda tem bastante coisa que eu quero falar sobre angiologia, mas esse áudio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu diria que hoje a gente vai abordar libertação. Pessoal, não tem por que ter medo do assunto, ele faz parte da nossa fé e é de suma importância que todo católico, cristão, apostólico, romano entenda um pouco do outro lado de como funciona o mal para que nós possamos nos prevenir, para que nós possamos evitá-lo e manter nossas vidas em Cristo plena, perfeita, continuando a viver normalmente como todos. Esse é um assunto interessantíssimo, eu precisaria de vários áudios para explicar tudo. Eu vou tentar resumir bastante coisa aqui para vocês nesse áudio inicial. Peço que você passe para os seus amigos e familiares porque ele vai ajudar a evitar que muito católico caia nas armadilhas do inimigo. Esse áudio é relevante porque no mundo de hoje está crescendo muitos pecados de superstição e esse tipo de pecado ofende gravemente a Deus. E é justamente através desse tipo de pecado que os demônios adquirem um domínio maior sobre a vida das pessoas. É exatamente por causa desse pecado que tanta gente precisa de libertação ou de exorcismo. Muita gente vai falar, eu sou católico, eu vou à missa, eu vou ao grupo Vinde Verde, minha fé é muito sólida, eu já tô aí imune às obras e tentações do diabo. Isso aí quem tem que se importar é quem não é católico, é quem tá perdido na vida, quem tá em outras religiões. Bom, se você pensa assim, então eu te proponho um exercício de reflexão. O grande propósito do diabo é conseguir fazer com que o maior número de pessoas se perca, se desvie da fé de Cristo e, consequentemente, termine a vida com muita chance de ir para o inferno. A grande vitória dele é quando ele consegue levar uma alma para o inferno. E a grande derrota dele é quando a alma vai para o céu. As pessoas que já estão perdidas na vida, que já estão em outras religiões, que já estão em caminhos muito longe de Cristo, você acha que ele vai se importar com essas pessoas? Essas pessoas já estão com um caminho direcionado para onde ele quer. Se ele começa algum tipo de ação extraordinária na vida dessas pessoas que já estão perdidas, ele corre o risco muito grande dessas pessoas acabarem procurando por Cristo ou por algum tipo de padre ou algo assim que vá livrar as pessoas desse mal espiritual que surgiu. Com relação aos católicos, ele se preocupa muito, porque é um pessoal que já está no caminho certo para Deus. Só que por o católico já ter uma intimidade boa com seu anjo da guarda, lembra do último áudio? Ter uma proteção divina, ele não pode simplesmente surgir, ele não tem permissão para entrar na vida do católico assim, chutando o balde e fazendo o que bem entender. Porém, ele tem modos, ele tem armadilhas para contaminar a vida do católico, para contaminar a vida dessa pessoa em Cristo, para que ele comece a ganhar ali espaço, para ir cada vez mais podendo agir na vida dessa pessoa. Então, justamente por nós sermos católicos e estarmos no caminho correto, pessoal, esse áudio é de suma importância. Precisamos nos preocupar com as nossas defesas, não podemos dar mole. Tem 4 tipos aí de ações que o demônio toma contra a vida da gente que eu vou comentar aqui mais adiante. A mais básica de todas é a tentação, e a tentação eu vou começar aqui agora falando sobre ela. A tentação é a atividade padrão do demônio, e Deus permite no seu plano de amor e salvação. Ninguém, absolutamente ninguém está livre da tentação. Até Jesus foi tentado. No Pai Nosso, se você tiver atenção na oração do Pai Nosso, você vai perceber. Jesus não ensinou a gente a pedir para não ter tentação. No Pai Nosso, ele ensina a gente a pedir para não cair em tentação. É diferente. Tem lá no final da oração, não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus permite as tentações porque através da tentação a gente cresce espiritualmente toda vez que a gente consegue superar e não cair nela. E tentação, muita gente aí vai achar que é tentação da carne, é traição, é resistir ao pecado da luxúria. E não, tentação está atrelado a tudo. Tentação pode ser tentação da preguiça, tentação da gula, tentação da ira, tentação de cometer alguma coisa errada, tentação de enganar alguém, de mentir. O demônio pode sim jogar ideias na sua cabeça, que são chamadas tentações, assim como seu anjo da guarda pode. Só que obviamente o seu anjo da guarda joga ideias boas para te ajudar. Lembrando novamente, nem anjo nem demônio consegue ler o seu pensamento.
Bom, agora que você entendeu um pouquinho de tentação, vamos falar um pouquinho das superstições. Porque o demônio leva a gente através da tentação a se interessar, a querer conhecer, a ir um pouquinho para o lado da superstição, que, lembrando novamente, é um pecado gravíssimo. E a superstição, ela se divide em 3 categorias, que vem a idolatria, a adivinhação e a magia. Antes de eu explicar o que é cada um, eu vou ler aqui para vocês 2 trechos da Bíblia importantes para vocês entenderem como isso é ruim, como esse pecado insulta a Deus. Você pode pegar aí na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 12. Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável a Deus. E é por causa dessas abominações que Yahvé teu Deus as desalojará em teu favor. Quando ele cita lá queimar filho ou filha, ele está se referindo a rituais satânicos com sacrifício humano. Não preciso nem explicar que isso é mais do que abominável. Depois ele cita lá que não pode interrogar espíritos ou adivinhos ou invocar aos mortos. Isso é basicamente o espiritismo. E não se deixe iludir, pessoal. No espiritismo, invocação dos mortos, adivinhos, essas pessoas não estão invocando espíritos que estão rondando por aí, pessoas que morreram, não é isso, galera. Essas religiões, elas invocam demônios que falam como se fossem pessoas que morreram. Eles enganam as pessoas dessa forma. Como funciona esse tipo de coisa, eu vou explicar em um outro áudio, porque esse aqui vai perder o foco se eu for entrar agora em cada religião que promove algo errado, tentando explicar como funciona a ação do demônio nessas religiões. Bom, outra passagem aqui que eu queria citar para vocês é Levítico 19:31. Não vos vireis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus deixa bem claro aqui novamente que não é para buscar esse tipo de coisa e que Ele é o Senhor vosso Deus. Ele que vai prover tudo que você precisar e que Ele achar que você merece receber, é com Ele que você tem que negociar, é com Ele que você vai rezar, é para Deus que você vai pedir. E se você está pedindo muito alguma coisa e não está recebendo, você tem 2 opções. Ou você continua aguardando e pedindo, e a outra, sempre fazer, louvar a Deus. Falar, Senhor, obrigado por essa graça que eu não estou alcançando. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Porque certamente, se Ele não está te dando algo que você julga extremamente necessário e urgente, é porque Ele sabe que não é tão necessário e não é tão urgente. Tem outros caminhos que a sua vida vai tomar que vão, inclusive, ser melhores para você. Bom, agora que a gente tem fundamento bíblico para falar de idolatria, adivinhação e magia, vamos começar por idolatria. Idolatria seria divinizar alguma criatura ou coisa. Pode ser o poder, pode ser o dinheiro, pode ser o prazer, pode ser alguma criatura, por exemplo, algum deus nórdico, algum deus egípcio, gnomo, ou qualquer coisa assim que tem muita gente que adora dar um poder para essas coisas que elas não têm. Você achar que a sua estátua do Buda lá traz paz para sua casa, você achar que o seu olho grego na sua pulseira te traz proteção, te afasta a inveja, você colocar poder, endeusar coisas que não são de Deus e que não têm poder. Isso é idolatria, pecado gravíssimo. São superstições. Lembra lá na passagem, eu sou o Senhor vosso Deus. Nada diferente dele vai te trazer a salvação, nada diferente de Jesus, da Igreja Católica, dos sacramentos da Igreja. Agora sobre a adivinhação, que é basicamente você divinizar alguma fonte de conhecimento que não seja de Deus. Alguns exemplos de adivinhação temos búzios, horóscopo, carta astral, tarô, cabala, médiuns, e a lista vai crescendo. São Tomás de Aquino, que eu citei inclusive no áudio de angiologia, ele tem lá na Suma Teológica uma frase muito boa. Ele diz: toda adivinhação é obra dos demônios. Tudo isso citado, todas essas formas que eu falei, búzios, horóscopo, tudo isso, são demônios inspirando pessoas a falarem, a preverem coisas. Provavelmente você está lembrando que no áudio passado sobre angiologia, eu disse claramente que os demônios e os anjos não sabem o futuro. Porém, eles são muito inteligentes, eles estão em vários locais, eles conversam entre si, eles têm muita informação de muita coisa.
Eu vou te dar um exemplo paralelo para você tentar entender como os demônios conseguem às vezes acertar o que vai acontecer. Nós humanos, através de conhecimento, de informação, conseguimos prever o tempo. A gente sabe dizer se vai chover, se vai fazer sol, se vai ventar. Só que como todo mundo que acompanha a previsão de tempo é meio frustrado, já sabe que às vezes o tempo esperado é sol, mas faz uma chuva horrorosa. Ou o tempo esperado é chuva e abre um sol do nada, ou nem chegou a aparecer chuva. Assim é a previsão dos demônios. Eles têm muita informação, o que permite eles às vezes acertar o que vai acontecer no futuro. E muitas vezes eles erram também. Todo mundo aí vai ter um amigo ou uma amiga que já foi consultar tarô ou búzios e vai falar que acertou e vai falar também que errou. Ou seja, além de não ser uma fonte 100% com precisão, você consultar qualquer tipo de adivinhação é um pecado gravíssimo, você vai ofender a Deus e você vai abrir portas aos demônios na sua vida. Bom, agora sobre a magia. A magia é basicamente você procurar salvação / ajuda em forças que não são divinas, em forças satânicas. Não tem problema nenhum você procurar médico ou algum tratamento farmacêutico para qualquer doença não, hein? Pelo amor de Deus. Aí você vai ter, por exemplo, as religiões Umbanda, Candomblé, essas coisas assim, Macumba, Jorei, Reiki, bruxarias e por aí vai. Aí você pode até se perguntar, ué, mas tem magia branca, que é, por exemplo, você fazer uma magia, um ritual, alguma coisa assim para curar alguém, para ajudar financeiramente uma pessoa, para providenciar alguma coisa na vida de alguém. Ainda assim você está usando do poder do demônio, não pode. Aí você vai se perguntar, ué, mas o demônio está me ajudando a fazer coisa boa? Sim, como eu já disse antes, o demônio é muito inteligente, eles fazem de tudo para levar as almas à perdição, afastar o máximo possível de Deus, a fazer as almas, as pessoas, cometerem pecados que insultem a Deus, para eles assim terem mais influência na vida das pessoas. Nesse tipo de situação de magia branca, ele tem um lucro gigantesco. Ele faz algum agradinho ali que você pediu, alguma cura, dá dinheiro, alguma coisa assim do gênero. Em contrapartida, você se distanciou de Deus, você abriu uma porta enorme para ele manipular a sua vida e você está em situação de pecado mortal. Você deve confessar isso, inclusive, se você já fez. Fica a dica aí para quem está querendo saber o que fazer, mas eu vou falar isso mais no final, calma. Nenhum bem que ele possa te fazer vai chegar próximo aos pés do que seria a graça de Deus, do que seria ir para o céu depois da vida. Bom, com relação à magia negra, que seriam malefícios, né? Qualquer tipo de coisa que você possa fazer através de um ritual pedindo para prejudicar alguma outra pessoa, isso é mais grave ainda. Teve um sínodo nos primeiros séculos na igreja, em que os bispos decidiram então que quem praticasse magia negra, ou seja, malefício, seria excomungado. Essa pessoa não poderia receber a comunhão nem no momento da morte. Bom, tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, mas o áudio já está ficando longo, então eu vou parar por aqui. Mas, para quem ainda tem alguma dúvida com relação à adivinhação, por exemplo, Santo Agostinho tem um livro dedicado ao poder de adivinhação do demônio. E se você continua com a ideia de, eu não acredito muito nisso, de libertação, de demônio, tem uma historinha legal do padre Gabriele Amorti, que é o atual exorcista do Vaticano. Uma vez um bispo chegou para ele e falando que não acreditava muito na existência do demônio, nesse negócio de exorcismo e tal. E o Gabriele Amorti respondeu para ele o seguinte: tem 4 livros muito interessantes que o senhor poderia ler sobre o tema. Aí o bispo perguntou, e quais são esses livros? E o Gabriele respondeu, são os 4 evangelhos. Então, para fechar aqui, pessoal, mantenham-se longe de superstição. Se você já praticou alguma, por menor que seja, por favor, essa semana ainda, ou o mais breve possível, vá até uma igreja, confesse isso para o padre, isso é um pecado que deve ser confessado, para aí sim você ficar livre disso e livre de qualquer problema que o demônio possa tentar causar na sua vida, além da tentação. Porque a tentação, como eu disse, a gente não tem como escapar, a gente tem que superar. Fora a tentação, ainda faltou falar de outros 3 fenômenos de origem mais extraordinária dos demônios na vida das pessoas que vão muito a fundo no negócio da superstição. Essas pessoas já estão muito entranhadas com muita coisa de superstição, elas tendem a ter problemas de vexação, ou obsessão, ou possessão, ou os 3 juntos. Mas isso aí eu vou falar em um outro áudio. Então até a próxima, pessoal. Lembrando o grupo Vinde Verde, segunda-feira, das 8 às 10 da noite, lá no Colégio São Paulo, em Ipanema. Deus abençoe a todo mundo. Beijinhos!